turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina. Eu espero que, na medida que vocês forem assistindo o vídeo, façam as anotações de vocês, daquilo que não ficou claro, as dúvidas que surgiu a partir do conteúdo, tá certo? Então, vamos lá para mais uma aula da nossa disciplina. Lembrando também que as dúvidas e a curiosidade é que move a ciência. E outro ponto para a gente destacar é que a gente vai ter nos nossos encontros os momentos para partilhar as dúvidas e o que consegue compreender a respeito de cada conteúdo, tá bom? Então, vamos lá? Olá, nono ano, tudo beleza com vocês? Vamos começando nossa aula da disciplina de Ciências da Natureza. Ao longo desses dias, a gente vem estudando o conteúdo relacionado a ondas e por isso que hoje nossa aula está dedicada aos fenômenos ondulatórios. E o que é esses fenômenos ondulatórios? São comportamentos variados das ondas da luz ao interagir com a matéria. E os três fenômenos principais que vamos estar vendo é a reflexão, a refração e a absorção. A reflexão, como o próprio nome já diz, acontece quando a luz encontra uma superfície que separa dois meios e que elas voltam para o meio de origem. Ou seja, nesse fenômeno, a luz bate sobre a superfície e ela volta para o mesmo meio que ela estava excedindo. Isso acontece nos espelhos ou mesmo pode acontecer em paredes, tá? A luz vai estar batendo na parede e a parede vai estar refletindo de volta essa luz. O segundo fenômeno que nós temos é a refração, que ocorre quando a luz atravessa e passa por um meio, de um meio para outro, sendo esses dois meios transparentes. Exemplo, a luz passa pelo ar e entra em um lago. E o terceiro fenômeno e o último que a gente vai estar vendo é o de absorção, que o corpo ele vai absorver a energia luminosa, transformando ela em calor. Então, nesse fenômeno, a luz não atravessa nem volta, ela transforma a energia luminosa em energia térmica. E aí, no livro de vocês, na página 273, vai estar destacando um exemplo. Esse exemplo trata-se de a gente imaginar que você está olhando para um lago líquido, e aí você vai observar esses três fenômenos ao observar o lago, né? No caso, os três fenômenos da reflexão, refração e absorção, tudo junto, tá? Então, aí o que a gente vai imaginar? Que você pode estar vendo o seu próprio reflexo ao olhar para o lago, e isso vai ser uma reflexão. Se você observar um peixe no fundo do lago, vai estar ocorrendo uma refração. E se a água estiver mais quente na superfície do que no fundo, é porque parte da energia também está sendo absorvida, ou seja, parte da luz está sendo absorvida e sendo transformada em energia térmica, ou seja, está ocorrendo uma absorção. Então, a luz ela nunca é totalmente refratada, porque nenhum material é totalmente transparente, ou seja, não permite que 100% da luz passe. Então, vamos analisar os vidros comuns das janelas da nossa casa? Então, quando é dia, podemos ver que o lado de fora, no qual vai estar havendo a refração, isto é, a luz vai estar atravessando a janela e entrando na nossa casa, atingindo nossos olhos. Nesse momento, vai também estar havendo a reflexão da luz no interior da nossa casa, que vai seguir até a vidraça. Mas como a luz que entra é bem mais intensa, é difícil perceber a reflexão. Agora à noite, entretanto, vai diminuir a intensidade da luz lá fora. Então, a gente vai poder observar, além do que está lá fora, os reflexos dos objetos que estão dentro de casa. Ou seja, o vidro ele funciona também como um espelho. E além da refração e da reflexão, ocorre simultaneamente, que vão estar ocorrendo simultaneamente a absorção. E isso fica evidente porque o vidro da nossa casa também vai absorver
a energia luminosa e converter ela, transformar ela em calor. E aí a gente vai ver com mais profundidade, né, os dois fenômenos, que é a reflexão e refração da luz. Então, quando os raios do Sol, que formam um feixe de luz, chegam a uma casa, parte dessa radiação vai ser absorvida e vai acabar aquecendo a casa. E a outra parte, ela vai ser projetada de volta ao espaço, em quase todas as direções. A reflexão da luz é um fenômeno que é fácil da gente observar em nosso dia a dia. E como a luz é refletida? Então, quando um raio de luz atinge perpendicularmente um espelho ou espelho d'água, por exemplo, ele é projetado em sentido inverso. Isto é, a luz retorna sobre ela mesma. Quando a luz que chega a uma superfície lisa, por exemplo, a de um lago, é projetada de volta ao espaço de forma ordenada, a gente denomina esse fenômeno de reflexão especular, ou seja, é quando ela volta na mesma ordem. A gente vai ver aqui, ó, nesse primeiro exemplo, que a luz vai estar vindo em linha reta e vai refletir de volta na mesma ordem. Assim como a gente vai estar vendo aqui nesse esquema. A luz vai estar sendo refletida nesse ângulo e vai retomar no mesmo ângulo para o local de origem. E aí, quando isso acontece, a gente chama de reflexão especular. Mas a gente vai ver também a reflexão difusa, que vai ser diferente da reflexão especular. Na reflexão especular, como a gente acabou de ver, ocorre de forma ordenada. Na reflexão difusa, vai haver uma desordem, não vai haver essa organização na reflexão da luz. Então, na reflexão difusa, o raio que atinge, por exemplo, o espelho é denominado de incidente, e o que é projetado de volta para o espaço é denominado de refletido. Então, a gente vai ter a luz incidente, que vai ser a que vai estar sendo iluminada, e a que vai estar voltando, né? A gente chama de refletida, luz refletida. Os respectivos ângulos assinalados na figura se denominam ângulo de incidência e ângulo de reflexão. E aí a gente pode observar aí o esquema aí abaixo, a incidência, que é sempre igual ao ângulo de reflexão. E a refração da luz. Então, já sabemos que o outro fenômeno que ocorre com a luz é a refração. E nesse fenômeno a gente tem a explicação porque a luz é desviada quando passa de um meio transparente para outro. Então, observe aí a figura abaixo, né, aí na tela, que aparece, a gente vai ter aí uma sensação diferente, né, de como o lápis estivesse quebrado. Então, o que parece acontecer com o lápis colocado dentro de um copo com água? O que a gente pode perceber aí? O lápis parece quebrado, não é? Então, temos essa impressão porque quando o objeto é visto na água, os raios de luz que ele reflete se desviam ao atravessar da água para o vidro e do vidro para o ar. Isto é de um meio para outro. E esse fenômeno, né, de desvio da luz é uma característica do fenômeno da refração. As cores. O que é a cor? Agora, a gente vai ver que as cores estão associadas a uma frequência dentro da faixa visível do espectro eletromagnético, que podemos nos aprofundar um pouco mais sobre esse conceito do que é cor, que está tão presente no nosso dia a dia. Então, a cor é uma reflexão da luz de um objeto que chega aos nossos olhos, sendo decodificado em nosso cérebro, interpretando como uma cor. E aí a gente vai ver o arco-íris, que é formado pela decomposição da luz do sol,
Ele geralmente vai ocorrer após uma chuva, por causa das gotas de água que vão permanecer suspensas na atmosfera. E essas gotas, elas se comportam como pequenos prismas, pelos quais os raios de luz branca atravessam e se decompõem nas 7 cores do arco-íris, que é o violeta, o anil, o azul, o verde, o amarelo, laranja e vermelho. Como tem o ditado, né? Luz e chuva, casamento de viúva. O que é provável mesmo é aparecer um arco-íris no céu quando a gente tem aí o contato entre o sol, a luz do sol, e as gotas de água provenientes da chuva. Então, se pudéssemos, né, decompor a luz, separando as cores, ao juntarmos essas cores, podemos obter a luz branca. Newton, né, Isaac Newton, ele juntou todas as cores do espectro, buscando compor a luz branca. E a gente tem um experimento realizado com ele, né, por ele, que que ele utiliza as cores vermelhas, azul e verde, que são denominadas de cores primárias. Aqui a gente tem o disco de Newton, que para estudar esse fenômeno, Isaac Newton ele criou um disco de cores, conhecido como o disco de Newton, que é formado por um círculo que pode ser dividido em 7 setores, cada um apresentando uma das cores do arco-íris. Ele é colocado para girar. Então, se você quiser fazer o seu, dá para fazer. Agora tem que tomar cuidado para que o disco não se solte ou se quebre na velocidade que você girar ele. Então, cada setor do disco ele vai refletir uma luz de uma cor. E quando este gira rapidamente, a gente não consegue distinguir os segmentos separadamente. E todas as cores chegam simultaneamente aos nossos olhos, misturando-se, e temos a percepção da cor branca e a cor de um objeto. Em geral, o que percebemos pela visão é o resultado da reflexão da luz. Desse modo, podemos afirmar que sempre que enxergamos alguma coisa, está ocorrendo o fenômeno da reflexão. Por ser a luz branca constituída de todas as cores do espectro, podemos concluir que, quando vemos uma flor vermelha, esta flor está refletindo apenas a cor vermelha, que chega aos nossos olhos e absorvendo as demais cores. As cores como o vermelho da flor, o verde de suas folhas, o azul do céu e o colorido dos objetos são determinados pelos raios luminosos refletidos que chegam aos nossos olhos. A cor branca de uma folha de papel, por exemplo, se deve ao fato de que ela reflete todas as cores, que juntas chegam aos nossos olhos, compondo a cor branca. Então, a cor preta, ela vai ser tida como ausência de cor, isto é, o corpo absorve todos os raios luminosos, não refletindo a luz. E aqui a gente tem um ponto destacando o que refere-se aos pigmentos, que, por exemplo, no livro de vocês, ou na fabricação de qualquer material colorido, como filmes, tecidos, utensílios de plástico e etc., são usados tintas para criar cores. Tintas ou pigmentos não são luz, são matéria. Então, o seu comportamento não deve ser confundido com o da luz. Então, observe as tintas que têm pigmentação vermelho, verde e azul no esquema aí na apresentação da tela. Esse processo inverso ao da adição de cores caracteriza o processo de ausência de alguma cor primária. Por isso, os primeiros têm cores básicas, o amarelo, a ausência de azul, o magenta, a ausência do verde e o ciano, a ausência do vermelho. Cada uma dessas absorve uma das cores primárias da luz vermelha, verde e o azul e reflete as outras duas. Pinturas de cerca de 30 mil anos encontradas nas cavernas revelam o uso de pigmentos antigo na história da humanidade. Com o passar dos séculos, multiplicaram-se as variedades de pigmentos naturais, e atualmente a indústria química das tintas conta com pesquisas avançadas e também sofisticadas tecnologias para a produção de pigmentos.
E a cor também está relacionada à temperatura dos objetos. A cor branca de um corpo, ela é o resultado da reflexão por este corpo de raios luminosos de todos os comprimentos de onda. Por isso, esse corpo absorve pouquíssimo calor, energia que também está presente na radiação originada do Sol. Nos países ou regiões muito ensolaradas e quentes, as pessoas costumam pintar de branco as paredes de suas casas. Desse modo, é possível refrescar o ambiente interno, pois a parede branca reflete maior quantidade de radiação solar do que paredes de outras cores. Quando o carro fica estacionado num lugar exposto ao sol, o volante pode atingir temperaturas altas que dificultam o contato quando você toca nele. Isso ocorre porque geralmente os volantes são pretos e a cor preta absorve boa quantidade de energia dos raios solares. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido essa relação das ondas de luz com as cores e verificado quão presentes estão as cores no nosso cotidiano, que vem relacionado à luz, mas que também existe cores que não fazem referência à luz, mas sim à matéria, tá? Eu espero aí que, caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato, que a gente possa esclarecer e aprender juntos a respeito do conteúdo e que façam uma atividade sem acumular, tá? A gente está no finalzinho do quarto bimestre e é necessário maior dedicação por parte de cada um de vocês. Um forte abraço e se cuidem.